Os textos canônicos, a Bíblia, os três sinóticos, o João, as cartas paulinas, as outras cartas que tem lá, nossos textos canônicos chegaram até nós, né, através de traduções, redações e censuras por parte da ortodoxia. Isso é bem sabido, tá? Aqui a gente não trabalha com a ideia de a Bíblia é infalível e a palavra literal escrita e só a palavra de Deus. Não. A gente pensa em como documento literário, do mundo antigo, criado por grupos, traduzidos, editados, publicados, certo? Mas esse cânone que chegou até nós, ainda assim nele a gente encontra muitos trechos claramente gnósticos. Eu consigo pegar o Novo Testamento e tirar várias passagens para vocês que estão de acordo com ideias gnósticas dos apócrifos. Se a gente começa a ter essa ótica, essa lente, e começa a entender o que os gnósticos pensam e vai reler o Novo Testamento, puxa, quanta coisa bonita a gente também encontra lá, sabendo ter olhos para ver. Sendo assim, é fácil imaginar que o gnosticismo, né, possa ter sido de fato a forma original do cristianismo. Porque, poxa, se mesmo com esse monte de edição eu consigo pegar o Novo Testamento e encontrar ideias gnósticas, imagina como era sem as edições. Imagina se o gnosticismo não pode também ter sido original. O que nos faz perguntar, então, de onde veio a ortodoxia? Quem deu origem à ortodoxia? Quais interesses servia esse grupo, etc. A gente começa a ter que fazer uma revisão da história. E não seria essa ortodoxia soberbamente autoproclamada e tão preocupada com poder e monopólio, não seria ela um desvio do que Jesus ensinou e não o contrário? A ortodoxia vendeu para a gente a ideia de que os gnósticos são um desvio, uma contaminação, uma heresia, uma apostasia e um afastamento do cristianismo de Jesus. Mas se lendo o Novo Testamento eu encontro ideias ainda gnósticas depois desse monte de edição, será que essas ideias não seriam mais originais e mais próximas de Jesus? E a ortodoxia seria talvez o desvio, o acréscimo, a edição por cima, a adaptação posterior? Então, é só para a gente fazer um exercício reflexivo de mudança de perspectiva, depois de séculos sendo bombardeado com o mesmo, né? E aí eu vou provocar mais vocês. Jesus, do que a gente conhece do Novo Testamento, não preciso nem ir para os apócrifos, ele representava um homem tradicional, que seguia conforme a ortodoxia da sua época, que respeitava todas as regrinhas da Torá, que seguia o grupo dominante, que não contestava ninguém, que não era contestado em praça pública, que não quebrava o sábado para isso e para aquilo porque ele achava que era besteira. Jesus, ele era um carola ortodoxo que seguia a tradição judaica bem tradicional? Ou ele era alguém inovador, né? Trazia novidades, questionamentos, que era interpolado por saduceus, por fariseus? Mas peraí, esse negócio aí que você está ensinando não está aqui na nossa Bíblia antiga. Como é que é isso aí, seu Jesus? Ele não era alguém que apresentava reflexões divergentes, que tinha uma forma diferente de lidar com a religião da época dele? Ele mesmo é um heterodoxo. Então, como que ele, sendo tão heterodoxo para o judaísmo da época dele, vai fundar uma ortodoxia fechada e dura e fundamentalista, que é tudo que ele não é? Se a gente lê o Novo Testamento, alguém que ensinava mulheres, quando mulher não era nada, era junto com os camelos ali. E ele ensinava as mulheres. Ele ensinava os samaritanos, que tinham preconceito na época contra os samaritanos. Ah, aquela mulher da Samaria, não toca nela. De nada de bom vem da Galileia. Ele era um galileu. Falava aramaico, não falava hebraico. Era contra os sacrifícios no templo. Quando foi para Jerusalém, foi para bater boca. Ou para ensinar os que sabiam menos que ele.
Estava lá discutindo com o sacerdote do templo porque sabia mais que ele aos 12 anos. Jesus representa alguém divergente, alguém questionador, alguém que traz elementos de novidade, alguém que questiona regras de conduta, formalismos da sua época. Ele não é um ortodoxo. Logo, ele não pode ser um fundador de ortodoxia. Herege. Jesus, no Novo Testamento, ele é procurado por gregos. Eu sempre vou falar isso porque eu quero que alguém um dia me responda quem são esses gregos. No Evangelho de João está escrito que na época da Páscoa estava André e Pedro e Filipe, e quando chegaram 2 gregos querendo falar com Jesus e perguntaram por ele: cadê o teu mestre? Gregos. No Talmud, e também na Bíblia, né? Mas no Talmud isso é mais explícito, que é um texto judaico da tradição farisaica antiga, Jesus teria ido para o Egito, onde ele aprendeu magia egípcia e tradições egípcias. O que tinha no Egito nos séculos 1 AC, 1 DC? Era do período ptolomaico, Cleópatra, Júlio César. Alexandria era um centro cultural de diversas religiões. Filosofia grega tinha transbordando lá em Alexandria. E todo o resto do Nilo tinha as tradições de mistério de Ísis, tradições de mistério egípcia. Poxa, se Jesus foi para o Egito, ele já fugiu da ortodoxia judaica, porque alguma coisa ele aprendeu lá. Se ele passou entre os essênios, e tem muitas semelhanças entre Jesus e os essênios, ele também estava dentro de um grupo de heresias judaicas, porque os ortodoxos judeus não gostavam dos essênios. Então, Jesus, desde o princípio, é um heterodoxo. Desde o princípio, ele traz elementos. E aí, isso a gente vê nos apócrifos. A gente vê Jesus ensinando coisas do zoroastrismo, a gente vê Jesus falando termos gregos, de filosofia grega, mas também trazendo a sua tradição judaica, porque ele era de tradição judaica farisaica. Ele aprendeu palavras e frases com a escola de Hillel, ele conhecia a mística judaica dos essênios, ele ensinava as bem-aventuranças, ele falava das viagens celestiais, dos anjos, das carruagens, dos palácios do reino dos céus. Tudo isso também é do judaísmo. Mas ele está trazendo elementos de uma nova tradição, ele é um grande reformador religioso e espiritual. E ele é muito mais condizente com o que a gente encontra nos apócrifos do que a coisa engessada, fechada e dogmática que ficou na ortodoxia da igreja romana. Então, só para a gente refletir, se o Jesus que a gente conhece bate com essa postura ortodoxa dogmática ou não.